Na segunda aula, nós vamos tratar a respeito de soma gráfica. Você vai ver que é extremamente simples. Mas antes de realizar esses cálculos gráficos, nós temos que falar a respeito de vetor oposto. Por exemplo, o vetor U, se eu trocar o sentido dele, nós teremos o seu vetor oposto, que é representado dessa forma. Troquei o sentido. E, algebricamente, ele vai ser chamado de menos o vetor U. Desta forma. Então, o menos U é o vetor oposto de U. Assim como eu posso fazer o mesmo com o vetor V. Troquei o sentido, aí eu posso chamá-lo de vetor menos vetor V. E o mesmo ocorre com o vetor W. Trocando o sentido dele, nós teremos o vetor menos W. Levando essas situações em consideração, agora a gente vai pensar como eu devo fazer para encontrar a soma gráfica. Extremamente simples, você vai usar a ideia de caminhos. Então, U, você vai desenhar em sequência do U, você desenha o V e desenha em sequência o vetor W, igualzinho aos exercícios da física, quando eu falo Joãozinho foi 2 km para o norte, 1 para leste e 2 para o oeste. Então, você deve colocar um vetor na extremidade do próximo vetor. Portanto, vamos começar. Primeiro, eu represento o vetor U. Está aqui o vetor U. Na extremidade do vetor U, eu vou desenhar o vetor V. Portanto, Ctrl C, Ctrl V. E agora, na extremidade, conforme eu havia dito, pronto. Até agora temos U mais V, faltando apenas o W. Então, U mais V mais W, agora, errei, né? O W é o próximo. Pronto, agora eu desenho o W em sequência, coloco na extremidade do vetor V. Agora você pensa comigo. Aonde você iniciou nesse ponto à esquerda que está selecionado é o início do teu caminho. E lá naquele seu último vetor, no ponto de cima, nós temos a extremidade. Agora, basta você traçar o vetor resultante, sendo a origem aonde você iniciou o caminho e a extremidade aonde você terminou o caminho. Portanto, nós temos agora o vetor resultante. Esse vetor em laranja, ele é a soma U mais V mais W. Agora, para o próximo exercício, vamos lá. Primeiro, eu represento o vetor U. Representando o vetor U, está aqui. Agora, o próximo, vou somar com quem? Com o menos V. Mas o menos V é o oposto do V. Então, eu copio, eu coloco na extremidade do U o menos V. Portanto, está aqui. E, finalmente, mais 2W. Ué, 2W não é 1W mais 1W? 1W mais 1W dá 2Ws. É só colocar 2Ws em seguida. Então, vamos copiar. Aqui tenho 1W. Agora, eu vou desenhar o próximo vetor W, que está aqui. E agora, professor, como é que fica o resultado? Lembra que esse foi o primeiro vetor que você representou? A origem dele é naquele ponto à esquerda. E o último lugar que você chegou foi no ponto de cima deste vetor. Portanto, agora nós faremos o vetor resultante. Início neste ponto, extremidade ali. Então, vamos corrigir. Vamos colocar uma cor diferenciada. Então, o vetor resultante é este vetor em laranja que coincidiu justamente com o vetor W. E, finalmente, o último exercício, 3U mais 0,5V menos 2W. Mesma lógica aplicada anteriormente. Só deixo arrastar para a esquerda esses resultados para não interferir nos próximos cálculos. E agora, 3 vezes o U. Então, é só colocar 3 U's em sequência. Então, uma vez o U, 2 vezes o U
Então, temos até agora 2u e agora teremos o 3u. E agora, mais 0,5v, mais a metade do vetor v. Então, agora eu vou usar a ferramenta de desenhar. A metade do vetor v seria mais ou menos este tamanho aqui. Deixa eu dar uma cor diferente para esse vetor, para ficar mais parecido os desenhos. Esse é meio v. E agora menos 2w, ou seja, 2 vezes o oposto do vetor w. Então, este aqui é menos 1w, está aqui. E agora eu vou colocar o último w oposto, que é este daqui. Então, pense comigo. O ponto à esquerda é o início do seu caminho. E esse ponto mais embaixo é onde você finalizou o caminho. Portanto, o vetor resultante vai daqui até aqui. E aí, nós finalizamos os exercícios de soma gráfica. Veja que eles são extremamente simples. E, por exemplo, o que não aconteceu aqui, mas poderia. Durante o processo de desenhar o vetor, imagine que os vetores se cruzaram nesse formato. Não tem problema nenhum ocorrer cruzamentos. O que importa é olhar o ponto inicial da sua jornada e o ponto final para poder traçar o vetor resultante.